Eu sou Daniel, professor de História, e a gente vai fazer mais um Saber em Casa. Aqui atrás de mim tem o mapa da América do Sul, né? Toda essa região tem uma importância histórica muito grande para a gente compreender tanto a presença indígena nesse território, quanto a chegada dos europeus, este contato, depois a vinda dos africanos, né? Vai forjar no nosso território, essa parte em branca destacada, que é o território brasileiro. Eu vou produzir, a ideia é que eu produza uma série de vídeos, 10 vídeos, falando de um material muito interessante para uso dos professores e das escolas, que é chamada Terra Paulista. Então, o SEMPEC, parceria com o Itaú, produziu um material interessantíssimo chamado Terra Paulista. Esse material consiste em vídeos documentários, também material de apoio para os alunos e para os professores falando sobre São Paulo. Você já é inscrito no canal do museu? Então inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. Esse material do SEMPEC, o Terra Paulista, é um material que a gente vai estar disponibilizando nos cards, vídeos que tem relação. A gente vai começar então essa série de vídeos inaugurando o primeiro tópico que eles abordam, que é esse daqui que está na minha mão, Paulistas em Movimento. Então são 10 volumes, o primeiro é Paulistas em Movimento, Bandeiras, Monções e Tropas. O volume 2 é Açúcar, Café, Escravos e Imigrantes, a vida nas fazendas paulistas. O volume 3 é A Vida Caipira em São Paulo, Permanecer no Tempo. O volume 4 é Famílias Paulistas, Múltiplos Arranjos. Volume 5, Moradias Paulistas, das Fazendas às Vilas Operárias. Volume 6, Costumes do Interior Paulista, Alimentação e Vestuário. O volume 7, A Formação da Metrópole, a Capital e as Relações com o Interior. O volume 8, A Literatura do Interior, Causos, Contos e Romances. O número 9, Artes Plásticas e Artesanato. E o número 10, As Celebrações Populares. Então, ao longo dessa série de vídeos que a gente vai estar produzindo, eu vou colocar na descrição esse primeiro volume e também nos cards a gente vai mostrar alguns materiais que têm relação com o que a gente está discutindo aqui. Beleza? Bom, para começar, então, eu queria destacar o seguinte. Para começar, a gente vai falar sobre este território. Essa é a América do Sul. Então, hoje em dia, a gente tem aqui o território brasileiro. Nessa parte em amarelo, a gente tem a América, as Índias de Castela, né? A América Castelhana, a América Espanhola. Então, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, né? Essa região toda já era habitada antes da chegada dos portugueses. De onde vieram os índios? De onde vieram os índios brasileiros, os índios da América do Sul como um todo? Existem algumas teorias, né, sobre a migração desses povos até atingir esse território. Quando eles atingem esse território, alguns processos naturais vão dar contas, e culturais e políticos, de uma diversificação linguística, uma variabilidade linguística, e dentro dessa variabilidade linguística surgirão os costumes, as tradições de determinados povos com seus nomes próprios, né? No nome da cidade, Parnaíba, a gente já tem a presença indígena. Quer dizer, então a gente fala a língua geral paulista no território de São Paulo como um todo, né? A gente fala Ibirapuera, Butantã, Jabaquara, Parnaíba, Pirapora, Piracicaba. São palavras indígenas que revelam muito desse passado, tanto esse passado pré-contato, ou seja, antes dos europeus tomarem contato com os povos nativos, então bem depois, né? Então Parnaíba com Santana, que vai dar o nome à vila, Santana de Parnaíba, tem a ver com esses dois mundos, o mundo europeu e o mundo. Para a gente entender então a pré-história de São Paulo, a gente tem que entender um pouco sobre esses movimentos dos grupos que aqui já estavam, que são os povos nativos, né? A gente costuma ouvir Guaranis, Tupis, Bororó, Carijós, Pés Largos, todos esses povos estavam aqui na região, né? Você tem nos estudos arqueológicos a divisão entre povos que são caçadores e coletores e os ceramistas.
Os povos ceramistas seriam sociedades que os estudiosos atribuem que eles já desenvolvem uma agricultura e uma sedentarização em determinados lugares. Então, restos e vasos cerâmicos a gente consegue identificar de que grupo era e o que eles faziam, se ali era cozinha, se ali era lugar de descarte. Muitos vasos cerâmicos eram usados também para sepulturas, então urnas funerárias. Então a gente tem construções chamadas sambaquis fluviais, que são próximos aos rios, e também sambaquis do litoral, que é muito comum, né? Que são construções com conchas, que a gente ainda não sabe distinguir o que era, se era cozinha, se era um lugar de festa, se era um lugar de sepultamentos. Então os índios, você tem uma ideia de um deslocamento que eles, a partir da Beríngia, que era a junção da América com a Europa, a Ásia, né? Então os povos de origem asiática teriam caminhado no final da Era do Gelo em direção à Beríngia, ou seja, adentrando ao território do Canadá, dos Estados Unidos, com a cultura Clovis, e depois descendo para o México, do México para a Colômbia, e da Colômbia se espalhando por todo esse território, na época da megafauna. Então, esses grupos chegam mais juntos e com o tempo eles vão se deslocando pelo território, favorecendo uma variabilidade linguística e cultural. Então você tem vários povos em vários pontos aqui, cada um com a sua maneira de viver, com o nomadismo ou com a sedentarização. E a partir dessa sedentarização, então, você tem o surgimento de povos cerâmicos. Esses ceramistas que você tem uma grande quantidade mesmo aqui na Ilha do Marajó, né? Uma sociedade também ceramista aqui na região da Amazônia, além de povos nômades, povos que estavam se deslocando. Bom, o Diogo Manuel Monteiro, que é um pesquisador, professor da Unicamp, já falecido infelizmente, ele produziu um livro chamado Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo. E ele trata bastante sobre a história de Parnaíba. O que ele aponta no livro é que os escravos dos irmãos André Fernandes, Domingos Fernandes e Baltazar Fernandes eram as bases da vila de Parnaíba, de Sorocaba e de Itu, que Santana vai dar origem, né? Para a gente ver o tamanho da importância dessa população indígena para o desenvolvimento, né? A gente acha que foi uma dominação cultural europeia dos índios. Não, os índios que vão ajudar, vão ser obrigados, né, a trabalhar na condição de escravos e orientar essa relação que existia aqui na América Meridional. Então os lugares vão permanecer com os nomes indígenas. Você tem aqui uma ramificação de caminhos indígenas, que é chamado de Caminhos do Piabiru, em torno de São Paulo, que vai dar origem a essas rodovias famosas que a gente tem por aqui. Raposo Tavares, Anhanguera, Bandeirantes, vários caminhos, que eram caminhos pré-históricos percorridos pelos povos indígenas nativos. Os bandeirantes que vão aprender tudo com a população indígena, a comer, a caçar, a morar, eles vão se reutilizar desses caminhos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Saber em Casa.